Louvado seja o teu nome, Jesus. Espírito Santo, tu és adorado nesse lugar. Não há ninguém mais importante, mais especial do que o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É por Tua causa que estamos aqui, Senhor. Não há nada e não há ninguém mais importante, mais especial, mais precioso do que o Senhor. Espírito de Deus, toca-nos de novo. Hey! Toca-nos de novo. Vem com teu fogo. Leva-nos às profundezas do teu rio. Leva-nos ao lugar de intimidade. Queremos ver tua face. Queremos ver tua glória. Revela-nos, Jesus. Oh, tu és grande, Jesus. Tu és lindo, tu és poderoso, tu és magnífico. Não há ninguém que se compare a ti. Adore o Cordeiro de Deus. Adore o Cordeiro de Deus. Adore o Cordeiro de Deus. Diga a Ele o quanto você o ama. Diga a Ele o quanto você deseja estar mais perto. Hey. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus? Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Quantos estão felizes nessa manhã? Então transforme a felicidade em alegria. Porque felicidade não é fruto do Espírito, alegria é fruto do Espírito. Felicidade é circunstancial. As pessoas dependem, porque aqui é relativamente diferente. Essa parte do lado de cá pode depender para ser feliz de algumas situações. Essa parte do lado de cá de outras. Cada indivíduo aqui depende de algo para ser feliz. Alguns precisam de dinheiro, outros precisam de um carro melhor, outros precisam de um emprego, outros precisam de um green card, né? Mas o cara que escreveu sobre a alegria estava numa prisão de segurança máxima. O cara que escreveu para a igreja se alegrar estava preso, amarrado, algemado. E ele escreve: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Porque quem depende de circunstância para ser feliz, não entendeu o que é alegria. Porque eu não dependo de nada. A alegria está em mim, é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é alegria.
paz, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então nós precisamos frutificar. E a alegria é um fruto do Espírito. Então eu profetizo a alegria do Senhor sobre a tua vida. Amém? E eu estou muito alegre na minha felicidade, né? Porque assim, nem todo feliz é alegre, mas todo alegre se torna alguém feliz. Porque quando você frutifica, independente do que está ao seu redor, independente do que está acontecendo. Ah, Rafael, você está falando isso, deve estar tudo bem na tua vida. Ah, irmão, eu fui contar minha história para o carroceiro, o burro começou a chorar. Humanamente falando, não era nem para eu estar aqui em pé pregando, só para te falar. Mas eu não vivo pelo humanamente, eu vivo pela eternidade. Meu médico fica louco comigo. Ele disse, cara, você está maluco. Eu disse, não, doutor, fica tranquilo. Eu morro atirando. Sabe por quê? A minha mente e o meu coração estão em Cristo. Então a paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo. Então essa leve e momentânea tribulação, Hey! O problema não é o que você passa, é a resposta que você dá, irmão. A diferença entre um homem e o outro está na resposta que ele dá na crise. Nós somos todos iguais. O que muda entre eu e você é a resposta que um dá e o outro não dá. Quando chega a crise, quando bate o vento, a casa é definida. A casa é definida, a casa é revelada quando bate o vento. Porque a casa construída na rocha e a casa construída na areia são iguais. Porém, todavia, entretanto, o vento revela a fundação. Repita comigo, a tempestade revela o fundamento. Então você pode até falar que você crê, mas o vento que bate em você vai revelar se você crê ou se você não crê. Tem alguém comigo ou não? Fica tranquilo que eu não vou na unção do Bertelli, não. Vou terminar na hora porque eu quero ir comer um sushi ali daqui a pouco. E hoje à noite ainda prego em Daytona Beach, então ainda tem uma estrada para pegar. Mas o vento revela o fundamento. A tempestade revela o fundamento. As casas são iguais, está todo mundo bonitinho, todo mundo arrumadinho, todo mundo de maquiagem. Quando bate a crise, você se revela. Mas eu estou animado nessa manhã, que o Senhor falou algo comigo, eu quero liberar sobre a vida de vocês. Nós precisamos entender os tempos e as estações. Repita comigo, eu preciso discernir os tempos e as estações. Se você quiser aprender mais sobre isso, tem um livro lá fora. Não, estou brincando. Eu escrevi um livro chamado Transição, Discernindo Tempos e Estações. Tenho recebido centenas de testemunhos a respeito de pessoas que leram e foram esclarecidas a respeito do tempo e a estação que estão vivendo. Vai estar ali fora, se você não tiver dinheiro, pode pagar, ou pode passar e pegar de graça. Se você quiser dar alguma coisa para ajudar nesse ministério, amém. Se não, pode, eu te presenteio, amém? Isso aqui não é meu business, isso aqui é meu chamado. Eu não vim para cá ganhar dinheiro, eu vim para cá ganhar vidas. Eu não vim do Brasil para a América buscar dólar, eu vim buscar americanos. Rafael, por que você anda na igreja brasileira? Para despertar eles para ganhar os americanos. Fiquei feliz de ver que essa igreja está começando o culto em inglês. Porque nós estamos aqui para ganhar essa nação. Ah, Rafael, eu não sei muito o meu chamado aqui, o que é que eu vim fazer aqui. Repete comigo, você vai declarar a sua identidade, amém? Repete comigo, diga, eu sou uma semente selecionada para pagar uma dívida centenária. Pronto. Se você não sabia quem era você, como imigrante, é isso que você é. Você é uma semente que Deus selecionou para pagar uma dívida centenária. Porque há mais de 100 anos, essa nação plantou na nossa.
e chegou o tempo dela colher. E você é a resposta da colheita de Deus para a América. Então, para de ficar perdendo tempo, choramingando, reclamando, e se posiciona como um profeta nessa geração. Amém? Nós precisamos ser a resposta de um clamor. Nós precisamos ser a resposta de um clamor mais do que ser úteis. Melhor do que ser útil é ser a resposta para um clamor. Você pode ser útil sem ser a resposta para um clamor. Você pode ter utilidade em alguma coisa, mas sem estar sendo uma resposta para aquele lugar. Então, a questão não é ser útil, é ser a resposta de um clamor para um tempo e para uma estação. Existe um plano de Deus, Samuel. Existe um plano de Deus. Se você quiser, esse plano pode ser o plano de Deus para a sua vida. Sabe qual é o teu problema? O nosso problema, né? Eu vou me incluir para não ficar chato, porque às vezes o pregador fica só você, eu vou me botar no meio. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que o que mais nos atrapalha de andar no propósito de Deus é o nosso propósito pessoal. O nosso propósito é o que mais atrapalha o propósito de Deus. Então eu vim te convidar nessa tarde, esse começo de tarde, para abandonar o teu projeto pessoal e começar a entrar no projeto de Deus para a sua vida. Renúncia é fundamental para andar com Jesus. Quando ele diz, você quer vir após mim? Renuncie a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. As pessoas querem customizar a cruz. A cruz não é, irmão, ortopédica. A cruz não se molda a você. É você que tem que se moldar à cruz. E nesse dia, nesse momento, eu estava ontem à noite falando com Jesus a respeito dessa noite. E ele me trouxe uma palavra. E hoje eu vou falar sobre a prensa de azeite. Eu vou falar sobre o Getsemane. Porque no Getsemane, e o Samuel mandou uma mensagem para mim. Eu não costumo muito dar tema de mensagem, dar os textos. Eu chego na hora Mas ontem à noite o Samuel perguntou, e eu estava deitado, e o Senhor falou comigo: pressão gera unção. Repita comigo: pressão gera unção. Quantos querem unção aqui? Quantos querem pressão aqui? Aí está o problema, nós queremos o resultado sem processo. Quase ninguém levanta a mão, porque você não quer pressão, mas você quer o resultado. O processo dói, mas o propósito cura, irmão. O processo dói, mas o propósito cura. Você vai já entender essa frase. Essa frase e o conceito dela estão escritos também no meu livro. O processo dói, mas o propósito cura. Ou seja, todo mundo quer unção. Todo mundo quer o azeite, todo mundo quer o resultado, mas não quer passar pelo processo. Mas o que gera a unção é o azeite. O que gera o azeite é o processo, é o esmagamento. Jesus, irmão, no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 1. No versículo 17 de Mateus 3, ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí, no capítulo 4, o diabo ele vem com algumas propostas e tentações para tirar Jesus do propósito. E no deserto, Jesus, ele vence o diabo pela palavra. Jesus vence pela palavra. Transforma a pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Salta do pináculo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se dobra, e eu te darei todos os reinos. Somente ao teu Deus adorarás. Então Jesus vai vencendo ele pela palavra. No deserto, Jesus vence o diabo
pela palavra. Porque no deserto ele lutou contra o diabo, mas no Getsêmani ele lutou contra a sua própria vontade. É muito mais fácil vencer Satanás do que você mesmo. E deixa eu te contar uma verdade. O diabo não quer que você faça a vontade dele. Satanás está lutando para que eu faça o que ele quer, não. Ele está lutando para que você faça o que você quer. O diabo está lutando para que você faça a sua vontade. Você fazendo a sua vontade, está tudo certo. E no Getsêmani é lugar de vencer o seu eu. No deserto, Jesus vence Satanás pela palavra. No Getsêmani, ele vai lutar contra ele mesmo. Você está comigo ou não? Ele enfrentou tudo por amor. Mas é interessante que, antes do Getsêmani, teve um episódio. E antes de eu entrar aqui no texto, quero relembrar esse episódio. Abra sua Bíblia em João, capítulo 18. Sua presença é real. Aqui nesse lugar. Sua presença é real. Ei, aqui nesse lugar. João 18:1 diz assim: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. Repita comigo: jardim. Aí entrou com eles, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Segura aí. Veja bem, antes desse episódio, acontece uma situação onde Jesus está sentado à mesa. Repita comigo: mesa. Ele está sentado à mesa com seus discípulos. E ali é celebrada, a última ceia, onde o traidor é revelado, aonde ele lava os pés dos seus discípulos, aonde ele revela o coração dele, o desejo dele estar com os discípulos. É tanto que ele pede: gente, todas as vezes que vocês fizerem isso aqui, lembrem de mim. Eu não vou beber mais do fruto da vide até que eu volte. Ou seja, Jesus está jejuando até hoje. Jesus está jejuando, esperando o dia que ele vai voltar e cear de novo contigo. Mas faz o seguinte, gente, quando vocês se reunirem, não esquece de mim não. Eu amo isso aqui. Porque a mesa, irmão, ela prepara você para o Getsêmani. A mesa prepara você para o tempo de pressão. Uma igreja que não vive em comunhão não vai suportar a pressão. Uma igreja que não vive em comunhão não suporta o tempo da pressão. Mas uma igreja que tem mesa, que tem relacionamento, meu irmão, ela está pronta para entrar no Getsêmani. Porque a mesa nos prepara para o Getsêmani e para a cruz. Então, o segredo é estar à mesa. E a mesa, irmão, a mesa não é uma música. A mesa não é uma pregação. A mesa é uma cultura eterna. A mesa é uma cultura eterna. Na eternidade você não vai ver um púlpito, você vai ver uma mesa. Então não se trata de cantar sobre a mesa, de pregar sobre a mesa, se trata de viver a mesa. Porque na mesa, irmão, você pode ser três coisas. Ou você é o traidor, ou você é o incrédulo, ou você é o íntimo. Quem é você na mesa?
Ah, não, eu estou na mesa. Ok, mas quem é você na mesa? Você é o incrédulo, você é o traidor ou você é o íntimo que deita a cabeça no colo do papai? Porque o acesso à mesa ele dá para todos, mas o que você faz com o acesso que ele te deu aí é com você. Você está comigo ou não? Então tá, fica tranquilo que vai dar certo. Ei. Então nesse lugar, onde tinha traidor, onde tinha incrédulo, onde tinha íntimos, Jesus ele ama a todos, ele serve a todos, e ele explica o que vai acontecer com ele, porque ele usa a mesa para explicar a cruz. Mas aí ele é crucificado, como disse Paulo Borges, e aí ninguém entendeu a cruz, mas ele não repete a cruz, ele repete a mesa. Depois da crucificação eles não entenderam nada, todo mundo fugiu de novo, mas ele não vem ser crucificado de novo, ele vem e senta na mesa de novo, e de novo, e de novo, e por toda a eternidade nós teremos uma mesa de comunhão, para a glória do nome de Jesus. Você está comigo ou não? Então tenha o costume de sentar à mesa com Cristo. Estabeleça uma cultura na sua casa, porque vai vir um tempo de pressão, irmão. Isso é fato, não é se, é quando. Mas se você tem uma cultura de comunhão, de relacionamento, de vida na vida, a pressão vem e você suporta ela. Eu tenho passado um tempo, eu não vou falar o que eu tenho passado, mas nós temos passado um tempo de pressão tremendo, gigantesco, maravilhoso, irmão. É bom demais, irmão, ser esmagado. Porque você começa a ver que você tinha um azeite que você não sabia que você tinha. Existem níveis de pressão que arrancam de você coisas que você não sabia que você tinha. E você começa a conhecer a mulher que você tem, os filhos que você tem, os amigos, porque é na angústia que nasce o irmão. É no tempo de angústia que nasce o irmão. Então sabe o que está acontecendo comigo? Eu estou descobrindo irmãos que eu não sabia que eu tinha. Eu estou descobrindo uma mulher que eu não imaginava que eu tinha. Eu sabia que ela era maravilhosa, mas ela é a Mulher Maravilha. Mas só a pressão revela o fundamento. Então a mesa, quando uma família tem mesa, quando uma igreja tem mesa, quando uma casa tem relacionamento, vem o tempo da pressão, irmão, ela vai estar firme. Mas o texto que nós lemos de João 18 revela uma coisa, que Jesus tinha o costume de ir ao Getsemane. O texto diz que Jesus ia muito naquele lugar. Ele frequentava, diga, Jesus frequentava o Getsemane. Jesus não passeava, Jesus não... ele frequentava o Getsemane. Ele ia lá bastante. Ele ia lá bastante. Nesse dia específico, ele foi de uma forma diferente. Ele entrou no Getsemane e ele chamou 3 dos seus discípulos para estar com ele. Vamos ler Mateus 26. Mateus 26, 36. Mateus 26, 36 diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou eles dormindo. E disse a Pedro: Então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Diga, terceira vez. Repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-nos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Uau! Nós não entendemos o porquê Jesus voltou 3 vezes. Mas, quando nós vamos estudar um pouco sobre o processo do azeite, o processo de fabricação do azeite naquele tempo, existia um processo em que a azeitona passava por 3 prensas. Repita comigo, 3 prensas. 3 prensas. Ou seja, tinha a primeira prensa, tirava um tipo de azeite. Tinha uma segunda prensa, tirava outro tipo de azeite. Tinha uma terceira prensa, que vinha um outro tipo de azeite. Então Jesus, ele vai na primeira prensa, ele vai na segunda prensa e ele vai na terceira prensa. Nós precisamos entender que o Getsemane revela a nossa motivação. E uma coisa interessante que eu aprendi é que nós não podemos dormir no tempo de guerra. Olha para o teu irmão e diz: não durma no tempo da guerra. Não dorme no tempo da guerra. As pessoas olhando para a vida de Davi acham que o maior erro de Davi foi deitar com Batseba. Não, irmão. O maior erro de Davi foi dormir no tempo da guerra. Dormir com Batseba, deitar com Batseba foi consequência de dormir na guerra. Porque no tempo que os reis foram para a guerra, Davi ficou dormindo. Davi ficou descansando. Nós precisamos estar atentos no tempo da guerra. E era isso que Jesus estava tentando dizer. Isso aqui é guerra, entendeu? É guerra, irmão. É guerra. Você tropeça aqui, o teclado para. É guerra, mas eu nasci para a guerra. Um guerreiro é ativado na guerra. A pior coisa de Satanás é se levantar com guerra, porque a guerra ativa um guerreiro. Davi, meu irmão, foi levar pãozinho e queijinho para os irmãos. Mas a guerra ativou o maior guerreiro que a Bíblia já viu, ou já mencionou. Por quê? A guerra ativa o guerreiro. Então eu vim aqui profetizar que essa guerra está levantando uma geração de guerreiros para a glória do nome de Jesus. Essa guerra que se levantou contra a tua vida vai nascer em você um guerreiro que você não sabia que era. Jesus, ele entra na primeira prensa e ele volta, ele encontra eles dormindo, ele diz: cara, você não pode vigiar comigo 1 hora. Ele vai para o segundo nível. Quando ele vai para a segunda prensa, ele volta, estão dormindo. Jesus vai na terceira prensa. Quando ele volta, os caras estão dormindo. Estão dormindo no tempo da guerra. 3 orações. Por quê? E outra coisa, por que Jesus volta 3 vezes e ora a mesma coisa? Tem oração que não precisa mudar. Tem coisas que não precisam mudar. Ele orou 3 vezes a mesma coisa. Por quê? Porque o propósito era o mesmo. E ali era uma luta pessoal. Você precisa insistir em vencer você mesmo. Você precisa insistir em vencer a sua alma. Jesus está sendo sincero, dizendo: pai, tem alguma possibilidade, pai, de eu não beber esse cálice? Se tiver alguma possibilidade, passa de mim. Mas todavia, que se cumpra a tua vontade. Essa é uma oração, irmão, que muda tudo. Porque você está sendo sincero, você está expressando
a condição da sua alma, o medo de entrar naquele processo, o receio de entrar naquela prensa, mas está dizendo, se for necessário, se for o que o Senhor quer para a minha vida, eu estou pronto, pode passar. Porque muitas vezes nós queremos isentar o problema, nós queremos não passar pelo problema, mas se você não passar pela prensa, você não vai desfrutar do resultado que ela vai gerar. O azeite que vai sair dessa pressão, a unção que vai ser gerada nessa dor, só a prensa vai liberar. Então eu não vim aqui profetizar que você vai ser livre da prensa. Eu vim profetizar que você vai suportar ela. Eu não vim dizer, Deus vai te livrar da prensa. Eu vim dizer, Deus vai te fortalecer na pressão. Deus vai te dar força para suportar a dor. Deus vai te dar força, porque essa unção que vai sair, irmão, vai gerar coisas poderosas para Deus. Você está comigo, irmão? Então Jesus, ele vai uma vez, ele vai duas vezes, ele vai três vezes. E quanto mais o azeite é espremido, quanto mais ele é esmagado, o processo de retirar dói. Muitos querem essa unção, mas rejeitam a prensa, a pressão, rejeitam a dor. Não tem como extrair óleo sem esmagar a azeitona. Como a pastora falou, a uva ela é processada, ela é amassada, ela é pisada para liberar vinho. A palavra Getsemane significa prensa de azeite, ou seja, local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. O Getsemane simboliza isso, esmagamento, processamento. Nós precisamos entender que nós não podemos fugir do processo, pois dele depende o cumprimento do propósito. Olha para o teu irmão e diz, não fuja do processo. Não fuja do processo. Rafael, mas para que isso? Por que isso? É necessário isso? Você precisa entender que depois desse processo, Deus vai fazer algumas coisas com que vai ser extraído de você. Deus vai usar para muitas coisas. Queridos, no Antigo Testamento, o azeite era utilizado como unção para ungir reis, como propriedade medicinal. O óleo de oliva era utilizado na limpeza de cicatrização de feridas. O azeite também era base da maioria de receitas culinárias da época e servia de combustível para manter as lâmpadas acesas. Num tempo de caos, irmão, a resposta é azeite. Num tempo de caos, a resposta é azeite. No tempo, vou repetir, no tempo de caos, a resposta é azeite. Sabe por quê, irmão? O caos precede a glória. O caos precede a glória. E sempre antes de vir uma glória, vem um caos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos, vamos passear um pouco. A Bíblia fala de 10 virgens. Quantos conhecem essa história? 10 virgens. E aí, as pessoas pensam que... Outro dia eu estava conversando com um irmão e disse, pastor, nós não podemos ser igual às 10 virgens, né? 5 dormiram e 5 ficaram acordados. Eu disse, não, está errado, irmão. As 10 dormiram. Na parábola das 10 virgens, as 10 dormiram. Eu acho que está em Lucas capítulo 10. As 10 dormiram. Mas escute, o problema não é dormir, o problema é dormir sem azeite. Na parábola das 10 virgens, 5 dormiram, ou 10 dormiram, mas 5 tinham reserva de unção. 5 tinham reserva de azeite. E quando o noivo veio,
Quando alguém falou, venha aí o noivo, as 10 despertaram. E 5 que não tinham reservas foram até as outras 5. E disseram, ei, vende um pouco de azeite para nós. Ou dá um pouco de azeite, arranje aí azeite. Elas disseram, não, vamos comprar. Eu creio que aponta para um tempo que o azeite estaria sendo vendido. O azeite estaria sendo negociado. Vai comprar. Vocês não estão acostumados a comprar azeite? Quanto custa a profecia? Quanto custa a canção? Quanto custa hoje em dia? É um tempo que o azeite vai estar sendo vendido. Você não precisa comprar azeite, você precisa ser esmagado e gerar azeite. Então, nessa parábola, o azeite fez toda a diferença. As 10 virgens, elas dormiram, mas 5 tinham reserva de azeite. E aí lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25, conta outra parábola, em que o azeite também entra em ação. Fala de uma situação onde havia, pastor Emerick, um homem caído na estrada. E esse homem estava caído na estrada e passa um sacerdote. E o sacerdote passa de lado. E não dá atenção a esse homem. Esse homem estava quase morto na estrada. Depois vem um levita. E o levita desvia dele e vai embora. Isso aponta para quê, irmão? Para uma geração de pregadores e cantores que não têm sensibilidade de cuidar de vidas. Pregam, cantam, profetizam, mas não cuidam de pessoas. Mas só que veio um terceiro cara chamado Bom Samaritano. A Bíblia nem menciona o nome dele. E a Bíblia diz que ele desce da sua cavalgadura. Ele desce da sua zona de conforto. Ele desce da sua condição, sabe, de estar ali viajando tranquilamente. E ele se importa. E a Bíblia diz que ele deita azeite. Olha para mim, irmão. Esse azeite que está saindo de você vai servir para um tempo de caos que está vindo sobre a terra. Vai servir para curar pessoas que estão feridas no caminho. Essa dor vai curar. Outro dia eu estava num tratamento que eu estou fazendo. Eu comecei a cantar uma música do meu amigo Rodolfo Abrantes. Que das minhas feridas saia poder para curar. Que cada hora perdida me lembre que não é para eu parar. Até que a casa esteja cheia. Até que o teu reino venha e cada coisa esteja em seu lugar. Como o Pai sonhou, toda a terra cheia da sua glória. A dor do processamento, a dor da prensa esmagando a gente, irmão, vai curar pessoas. Esse azeite que está saindo de você vai encontrar pessoas caídas na estrada. E você vai ter compaixão delas e vai parar para ajudar. O bom samaritano, ele não era um religioso. Porque hoje a igreja virou religiosa. Ela canta bem, ela prega bem. Ela faz boas lives, bons eventos. Mas eu quero saber como é que está a empatia, o relacionamento. Como é que está o se importar, a misericórdia, a compaixão. Esse cara parou e derramou azeite sobre as feridas do homem que estava quase morto. Alguém está comigo ou não? O azeite que ilumina, o azeite que cura feridas. E aí, lá em 1 Reis 17:8, fala de uma viúva chamada viúva de Sarepta. Ela não tinha muita coisa não, mas ela tinha um pouco de azeite. O que eu estou querendo falar nessa mensagem para você? Eu quero que você suporte essa pressão, porque o que vai sair dela
vai te sustentar. O que vai sair dessa pressão vai te manter vivo. Sabe por quê? Porque o que não te mata te fortalece. Essa pressão está gerando vida. Essa dor que você está sentindo agora está gerando vida em você. Elias chega num lugar onde Deus o envia. Deus, irmão, Deus ele não é gente. Repita comigo, Deus não é gente. Você tem que entender isso, Deus não é gente, irmão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas começa a dizer assim, Deus não é homem, irmão. Deus é Deus. Um caos na terra, fome na terra, dificuldade na terra. Ele chega para o profeta e diz assim, vai que eu já preparei uma viúva para te sustentar. Pô, Deus não é um milionário? Não é um bilionário, não é um homem de negócio, não. É uma viúva que está mais quebrada que você. Porque o nosso Deus, ele não é gente, cara. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Sabe qual é o teu problema? É que você gera expectativa em pessoas, em coisas, em sistemas. Um dia, os discípulos atravessaram para o outro lado. Jesus disse, passem para o outro lado. E aí se levantou uma tempestade. De repente, eles veem Jesus andando sobre as águas. Eles se espantaram, pensaram que era um fantasma. Por que eles pensaram que era um fantasma? Será que ninguém ali imaginou que seria Jesus? 12 discípulos que andavam com ele, dormiam com ele, viviam com ele, não imaginaram, cara, é um mestre tirando onda. Literalmente. Não. Ai, meu Deus! Assim é você se espanta quando Deus age, sabe por quê? Porque você está esperando que Ele vai agir do teu jeito. Sabe por que eles se espantaram? Porque eles deixaram um barquinho lá para Jesus atravessar. Igual você deixou um barquinho para Ele. Você estabeleceu um formato que Ele vai fazer, e você está esperando que Ele vai fazer. E quando Ele vem de um jeito diferente, você se espanta. Você está comigo ou não está? Então, esteja pronto para ser surpreendido pelo poder de Deus. Esteja pronto para ser surpreendido pelo favor de Deus. Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, diz o Senhor. Deus faz do jeito que Ele quer, meu irmão. Então pare de reclamar, pare de choramingar, pare de murmurar e só se entregue ao processo de Deus. Diga assim, está doendo, mas está bom. Está doendo, mas está gostoso, meu irmão. Só tem azeite quem é exprimido. Só tem azeite quem é processado. Ou quem compra no Mercado Livre. Mas nós não fomos chamados para comprar azeite. Nós somos chamados para gerar azeite. Ô Elias, vai que eu já ordenei, eu já preparei uma viúva quebrada que está quase morrendo para te sustentar. Irmão, fala sério, irmão. Se fosse você no lugar de Elias, você iria? Elias chega na casa da mulher, irmão. Está lá em 1 Reis 17, versículo 8. Leia o capítulo 17 de Reis. Depois você lê o 18, depois você lê o 19, depois você lê o 20. Leia a Bíblia é uma benção. Chega na casa da mulher, irmão. E aí? Tem alguma coisa aí? Não, tem só um pouquinho de azeite aqui. Tem só um pouquinho de azeite. Tem só um pouquinho de farinha. Faz um bolo para mim. Não, isso aqui é para mim fazer, eu e meu filho vamos fazer, vamos morrer aqui. É a última refeição. Irmão, não interessa a situação, o nível do caos, do problema. Se você tiver azeite, Deus vai pegar esse azeite e vai multiplicar sobre a tua vida. Eu declaro que você vai viver o resto dos seus anos do azeite que está sendo gerado nesse tempo.
Você pega essa palavra? Você vai viver o resto dos seus anos do azeite que está sendo gerado nesse tempo. Eu vejo uma multiplicação de unção sobre vocês. Eu vejo uma multiplicação de azeite sobre vocês. Eu vejo Deus gerando azeite. Oh, pastor João, recebe. Deus está gerando azeite, minha irmã. Deus está gerando azeite, Mari. Deus está fazendo algo novo de novo. Vocês vão transbordar. Vocês vão suprir a necessidade de nações com a unção que está sendo liberado da pressão. Suporte a dor, suporte a pressão. Ei, não fique na primeira prensa, entra na segunda, entra na terceira. Por quê? Porque Deus está tirando um azeite específico para um tempo específico que a terra vai viver. Elias chega na casa dessa mulher e o azeite é multiplicado. Agora, eu peguei uma chave nesse texto, sabe por quê? Porque na multiplicação de azeite, o profeta diz, pega vasilhas e não poucas. Sim ou não? A Bíblia diz, pastor Meri, que a mulher vai pedir vasilhas emprestadas. Pega vasilhas emprestadas. E o azeite começa a multiplicar. Como é teu nome? Bia. Bia, eu vejo na tua vida uma multiplicação de unção. Deus vai soprar o teu nome nas nações. Eu vejo simplicidade. Eu vejo um coração puro. Eu vejo Deus soprando o teu nome nos 4 cantos da terra. A unção se multiplicando. Você é mãe de profetas. Você vai gerar profetas do tempo do fim. Ei, eu vejo a tua casa pronta. Eu vejo teus filhos correndo na varanda. Olha que faz tempo que eu não profetizo assim. Eu não estou mais falando, eu tô mais quieto. Faz tempo, mas o Senhor está me mostrando e eu não vou segurar. Porque tem coisa que Deus está me mostrando, eu estou ficando mais calado. Mas com ela Jesus disse, fala agora. Então o Senhor está multiplicando a unção. Está multiplicando a unção, porque é uma simplicidade na vida dessa menina. Ela não quer muita coisa. Ela não quer dinheiro. Veja bem, só porque tu não quer dinheiro, Deus vai te dar muito. Lembra-te de mim, tá? Só porque tu não quer, Deus vai te dar muito. Milhões. Milhões, sabe por quê? Porque tu já tem propósito. Tu já tem projeto com criança. Você já tem projeto para cuidar de vidas. E Deus, Ele dá dinheiro para quem tem propósito. Milhões vão passar na tua conta bancária, querida. E você não vai perder a simplicidade, porque você nunca pediu isso. Deus dá para quem não quer. Deus dá para quem não quer. Aí veja bem, vasilha. Aí, pastor Merique, a Bíblia diz que o azeite parou quando? Quando acabaram as... O que é que eu aprendo com isso? O nível de unção na tua vida está relacionado ao nível de relacionamento com a tua vizinhança, com as pessoas. Sim ou não? Quanto mais vasilha emprestada você tiver, mais unção vai multiplicar na sua vida. Mas o teu problema é que tu briga com todo mundo, aí não tem a quem pedir vasilha. Hã? Se fosse... Ei, irmão, pergunta, se fosse isso na tua casa, quantas vasilhas teriam? Se fosse contigo essa situação, quantas vasilhas teriam na tua casa? Quantos litros de azeite? Porque aqui quem determina a quantidade de azeite não é Deus, é você. É o teu relacionamento com as pessoas. Quem ia te emprestar vasilha? Ou você é daqueles que não faz nada por ninguém, não planta, não semeia, não ajuda ninguém. Na hora da dificuldade, meu irmão, não vai colher. Você está comigo ou não está? Vou já terminar. Se relacione, ame, cuide de pessoas. No tempo do caos, o azeite vai se multiplicar de um nível poderoso. Irmão, essa mulher, ela se tornou milionária nesse dia.
Porque a Bíblia diz que ela viveu pro resto da vida com esse azeite, cara. Azeite naquele tempo era caro. Essa mulher viveu o resto dos seus dias com o azeite que foi multiplicado naquele dia. Você está comigo ou não? Então, o processo vai trazer clareza para um tempo de caos, vai trazer cura para um tempo de dor. Você está comigo? 10 virgens, bom samaritano, e o azeite vai alimentar a fome num tempo de fome na terra. Essa mulher estava com fome. Ela ia comer e morrer. Mas Deus manda azeite. E responde um tempo difícil com azeite. Não basta ser noiva. Não basta ser virgem. Tem que ter azeite. O Getsêmani fica no Monte das Oliveiras. É cercado por 8 oliveiras. A oliveira representou um recomeço. O Monte das Oliveiras é cercado por 8 oliveiras. Número 8 é recomeço. E a oliveira aponta para um tempo de recomeço. Sabe quando? Quando termina o dilúvio. Noé solta a pomba e ela volta com a folha de oliveira. O Getsêmani não é o fim, é o recomeço para a tua vida. Eu vou repetir, irmão. O Getsêmani não é o fim, é o recomeço na tua vida. Quer que eu te conte um segredo, irmão? Jesus não venceu na cruz. Jesus venceu no Getsêmani. Na cruz ele manifestou a vitória. Porque se ele desiste aqui, não tinha salvação. Mas Rafael, ele sangrou, foi na cruz. Não, a primeira vez foi aqui. Ele sangrou aqui, no Getsêmani. A Bíblia diz que ele suou sangue. A pressão foi tão grande. Mas ele não recuou. Ele não desistiu. E o recomeço da humanidade, um novo tempo estava sendo estabelecido quando ele não se dobrou à sua vontade, mas se dobrou à vontade de Deus. Deus mudou a história da humanidade. Eu vim aqui profetizar. Sim, um tempo de pressão, mas um tempo de cura, mas um tempo de clareza, mais um tempo de alimento, mais um tempo, sabe, de abastecimento celestial, jamais visto antes, para a glória do nome de Jesus. Você está comigo não, irmão? Coisa linda, né? Então não foge da pressão, não foge do processo. O interessante é que vocês estão entrando no 7º ano. E essa palavra é específica para a igreja, tá? Essa palavra é específica para a igreja. Nós precisamos entender. Eu não vou me prender nos textos, mas lá em Levítico 25, né, versículo 20 ao 22, fala de um tempo, do 7º ano, que é o ano do descanso. Eles plantavam por 6 anos, no 7º ano tinha que descansar. E aí, Rafael, como é que no 7º ano, como acontecia? Para que isso era estabelecido? Para que eles aprendessem a depender de Deus. O 7º ano é o ano de depender do céu. O 7º ano vocês vão parar de fazer com o braço. Vocês vão parar de lutar com luva de boxe. E vocês vão pegar um travesseiro e vão dormir no meio da tempestade. Porque o 7º ano é o 7º ano do descanso. Deus vai trazer descanso. E nesse descanso vai vir uma abundância sobrenatural. Porque no ano do descanso eles comiam o que a terra produzia.
do que vinha naturalmente, Samuel. Eles não iam lá cavar, eles não iam lá regar, eles só descansavam e... Porque assim funciona no reino de Deus. Eu acredito que o 7º ano, ou esse princípio, nos traz de volta à origem. Porque na origem, irmão, olha para mim, na origem, essa cultura de plantar para colher é uma cultura depois da queda. Depois que o homem cai, que ele peca, aí Deus diz assim, ó, do suor do teu rosto, tu vai comer. Então, plantar para colher é depois da queda. Antes da queda, era colher para replantar. No ambiente de glória, quem planta primeiro? É Deus, irmão. No ambiente de glória você desfruta. Qual foi o primeiro dia de vida de Adão na terra? O 7º. O primeiro foi o 7º, ele foi feito no 6º. O primeiro dia de vida foi o 7º. O 6º ele foi criado. O 7º foi o primeiro dia de vida. No primeiro dia de vida, o cara, testosterona lá em cima, irmão. Cheio de força, cheio de vigor, cheio de intelectualismo, porque a mente de Adão funcionava 100%, tá? Hoje um superdotado funciona 7%. A de Adão era 100%. A inteligência desse cara, capacidade cognitiva dele, força, habilidade. Ele estava aí. E aí, Deus? Vamos para onde? Vamos fazer o quê? E Deus disse, tomar água de coco. Senta aí, filhão. Eu imagino que Deus levou ele lá para Fortaleza. Jericoacoara. Pegou ali um prato de cuscuz. Uma buchada de, né? Naquela época ele não comia carne não, mas tá bom. Mas faz sentido para você, o primeiro dia de vida do cara vai descansar. Descansar de quê? Aí é que está o segredo. Você trabalha para descansar. No reino você descansa para trabalhar. Sabe qual é o teu problema? Quantas pessoas chegam para o pastor Paulo Subirá e dizem, pastor, eu quero entregar o ministério. Por quê, irmão? Aconteceu muito, né? Eu quero entregar o ministério, pastor. Pastor, por quê, irmão? Estou cansado. Irmão, quando você está cansado, você não tem que parar, você tem que descansar. O problema é que você para porque está cansado. Mas por que você está cansado? Porque você trabalha para se relacionar pelo serviço. E Deus não se relaciona pelo serviço. Deus, você não conquista Ele pelo teu serviço. Você não é escravo, você é filho. Você precisa entrar no lugar de descanso com Ele. E aí Adão foi contemplar primeiro. Faz sentido? O Deus que não descansa foi descansar. Para quê, irmão? Tem umas coisas na Bíblia que eu entrava em crise. Porque diz que Deus é onisciente. Quem acredita que Deus é onisciente? O que é um ser onisciente? Sabe tudo, né? E para que alguém que sabe tudo pergunta alguma coisa? Adão, onde você está? Se eu fosse Adão, eu dizia, tu sabe, macho? Eu dizia. Eu gritava lá de trás da moita, macho, tu sabe, desde conversa. Tu sabe que eu estou aqui, escondido, nu, com medo. Tu sabe de tudo. Mas quando ele pergunta, cara, ele está dando uma oportunidade de arrependimento. Ele está deixando você participar, ele está querendo ver a tua atitude, cara. E aí, primeiro dia, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e disse, Deus, haja luz. Aí Deus criou, primeiro dia. Aí ele fazia no primeiro dia descansar. No primeiro dia ele ia contemplar, né? E viu Deus que era bom. Segundo dia, e viu Deus que era bom. Porque o princípio de Deus não é só fazer, é contemplar. Deus traz esse princípio de contemplação. E para contemplar você precisa descansar. Sabe por que é que muita gente não conhece Deus? Porque não se aquieta. A Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
o ativismo te rouba o conhecimento de Deus. São duas coisas que roubam o conhecimento de Deus: o ativismo e a falta de temor. Salmo 25 diz: o temor do Senhor. Na realidade, aquele que teme ao Senhor conhecerá os seus segredos. Os segredos do Senhor são para os que o temem, e a estes Ele fará conhecida a sua aliança. O homem que teme ao Senhor conhece os segredos de Deus. E o homem que para, que se aquieta, que contempla, começa a discernir, a conhecer, a ver a beleza que há na criação. E você está na terra do ativismo, do entretenimento. Você está na terra que paga por hora. Quanto vale a tua hora? Tem muita gente aqui aperreada porque o culto não está demorando muito. Mas se estivesse pagando $50 por hora no culto, quantas horas você ficaria aqui? Seja sincero, irmão. Seja sincero. Pastor Paulo está anunciando, irmão, a partir de hoje a Alcance está pagando $50 por hora de culto. Ô pastor, o culto está terminando cedo. Você está rindo de coisas que fazem Deus chorar, irmão. Eu não estou dizendo que todo culto tem que ser igual ao do Bertelli, 4 horas. 5, 6. Não, tem que ser um culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei, primeiro princípio, apresenteis. Ou seja, poxa, meu irmão, de novo culto. Não, se apresente. Apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto. O que é um culto racional? O culto racional é diferente do culto emocional. O culto emocional gera lágrimas. O culto emocional gera arrepios. Ai, eu senti a presença você não sente, cara. A presença você conhece. O que você sente é o poder de Deus. A presença você precisa conhecer. Porque ainda que você não sinta nada, Ele está contigo. Mas hoje, qual é o culto emocional? É a música bonita, aquela música, né? Do momento, é o hype. Aí baixa a luz, solta uma fumacinha legal. Uau, que ambiente nice. Mas o culto racional traz transformação. O culto racional traz entendimento. O culto bom, irmão, não é o que você se emociona, é o que você entende. É o que você se posiciona. Então que nesse momento você tome uma decisão de se posicionar e de gerar azeite para a glória de Jesus. Porque é o 7º ano. Vocês vão descansar. Escuta o que eu estou dizendo. Vocês vão descansar e vão prosperar mais do que os 6. Vão prosperar mais do que os 6 anos. Porque no 8º, vocês vão recomeçar. E Deus vai fazer algo novo de novo. Para a glória de Jesus. Se você crê, fica de pé comigo. Queria pregar mais umas 3 horas, mas eu vou parar por aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 9 diz assim: resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como o Deus das suas. Esse é o princípio do 7º ano. O ano de repousar. Pare de ficar ansioso, com medo, atribulado, chateado. Descansa no Senhor. Adão, vem ver o que eu estou fazendo, o que eu fiz. Vem ver, vem contemplar. Mas sabe outra coisa interessante que eu acho de Deus? Quem botou o nome dos animais? Alguém sabe? Adão. Adão colocou o nome dos animais. Interessante que o macaco parece com um macaco, né? Jumento parece com um jumento. Rapaz, isso é um jumento mesmo, viu?
É bem verdade que tem uns homens que parecem com jumento também, mas se eu fosse Adão, eu tinha chamado alguns cabas de jumento. Mas a sabedoria que Deus deu para Adão e a condição que Deus deu para Adão nesse lugar de descanso, de contemplação. Porque quando que ele libera a identidade? Contemplando. Olhando, percebendo. Deixa eu ver. Elefante. O nome desse grandão vai ser elefante. Pescoção. Girafa. Ele foi participando da criação. Deus te chama para dar nome. Deus te chama para liberar palavras. Deus te chama. E esse lugar é o lugar da contemplação. Você morre. Você morre para a sua vontade. Você gera unção no Getsemane. E perde o seu eu, perde a sua vontade, perde os seus desejos. E aí agora você tem a capacidade de gerar, de liberar destino profético para pessoas. Que nesse tempo, vocês, comunidade Alcance, venham entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu era um jovem que nem, tipo assim, totalmente desconhecido. Ainda sou, mas naquele tempo muito mais desconhecido do que hoje. Recebi uma ligação. Eu tinha promessas de Deus, de ir em vários lugares, mas eu era do subúrbio de Fortaleza, ali da favela. E eu dizia para meus amigos, cara, Deus falou que vai me levar. Deus falou que vai me levar nas nações. E os caras ficavam rindo de mim. Aí um dia, eu fui numa conferência em Goiânia, conheci alguns irmãos, dei algum telefone, compartilhei meu telefone com alguns. Eu estou em casa, naquela época não tinha telefone celular, só tinha um Nextel. E tinha um telefone fixo da minha casa. E naquela época eu estava desempregado, sem fazer nada em casa, só orando. O telefone toca, eu atendo. Quando eu atendo, eu digo, alô, ele gostaria de falar com o Rafael Conrado? Eu disse, pois não, é ele. Opa, irmão, tudo bom? Aqui é Luciano Subirá. Aí eu, pum, desliguei na cara dele. Eu achava que era algum amigo fazendo piada. Eu disse, é algum amigo, esses caras tirando onda comigo. Aí ele liga de novo. Alô, Rafael, acho que a ligação caiu. Só que aí quando ele falou mais um pouco, eu conheci a voz dele. Eu disse, pastor Luciano? Ele disse, sim, meu irmão, sou eu. A gente se conheceu lá em Goiânia, no encontro profético da MCM, tá lembrado? Aí eu, ô pastor, tudo bom? Caiu mesmo, até menti, irmão. Mas deu um problema aqui na linha aqui. Minha mão caiu, não menti, né? Minha mão caiu. Aí ele, meu amigo, eu estava aqui orando. Como é bom andar com homens que oram, irmão. Rafael, eu estava aqui orando e Jesus mandou te trazer na casa de Zadok. Sua agenda está livre? Deixa eu ver, né? Eu vou, pastor, eu vou dar uma olhada aqui na minha agenda. Que agenda, irmão? Estava vendendo almoço para comprar a janta. Dá uma olhadinha aí, eu vou mandar um pastor aqui entrar em contato com você, preparar as passagens. Jesus mandou eu te trazer na casa de Zadok. Interessante que o pastor Luciano, ele é muito organizado, né, nos eventos. E o pastor que me recebeu na época, chegou para mim, fiquei na casa dele. Irmão meio atribulado, mas ele olhou para mim assim e disse, quem é você? Aí eu disse, eu sou Rafael. O seu nome eu sei, mas o que é que você tem de tão especial? Eu disse, o Espírito Santo. Eu sempre fui abusado, sabe, irmão? Mesmo sem dinheiro na época, até hoje também. Mas eu sempre fui meio ousado. Porque eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, irmão, você não se dobra. Quando eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, meu irmão. Eu sei de onde eu vim.
Eu não nasci do ventre da minha mãe, eu nasci do ventre de Deus. Efésios 1:4 diz que eu fui eleito nele antes da fundação do mundo. O mundo existe por causa de mim, não eu por causa dele. Mas o que é que você tem assim? Por quê, pastor? Luciano nunca fez isso. O que, irmão? A conferência já estava fechada. Todo mundo já organizado, os pregadores, cantores. E ele te chama de última hora, bagunçou toda a programação. Um bom bem-vindo, né? Eu disse, irmão, fazer o quê, né? Resolve com ele aí, ué. Eu só estou obedecendo. E aí, irmão, fui para a conferência Casa de Zadok, grandes homens de Deus, Djalma Toledo, Marcelo Jamal, Luiz Hermínio e Rafael Conrado, lá da favela de Fortaleza. E ali no meio do evento, o Luciano me deu o microfone. Disse, sobe lá, Rafael. Eu disse, eu faço o quê? Ele disse, o que Jesus te mandar. Entregou o microfone na minha mão. E eu estava ali, adorando a Jesus, ministrando. De repente eu tive uma visão. Eu olhei assim e vi uma águia batendo as asas, né? E eu olhei, eu vi pastor Paulo Subirá. E eu vi uma águia e o Senhor disse, eu vou levar ele. Eu vou levar ele. Eu via, foi assim que eu falei, eu vejo asas de águia. Eu vejo asas de águia. Deus vai te levar. Deus vai te levar. Eu não sei se eu citei a América na época, não lembro. Mas a águia aponta para essa nação. Só esqueci de avisar para ele que a águia tem um período que perde as penas tudo. Eu só esqueci de avisar que a águia, ela perde os bicos, perde a pena, perde as unhas, mas depois ela voa voos mais altos. Eu era um jovem, irmão, apaixonado por Jesus como sou até hoje. O pastor Luciano teve a coragem, que eu não teria coragem de me convidar. Teve a coragem porque ouviu Jesus. E dali começou um tempo novo na minha vida. Amizades ali com vários homens de Deus. E até hoje, 27 anos caminhando na presença de Jesus. E hoje alegro meu coração ver aquela palavra se cumprindo. Ver pastor Paulo e pastora Juliana cumprindo a palavra que vocês estão andando no que Deus falou para vocês. Vocês não estão aqui por necessidade, não estão aqui por título, não estão aqui por cargo, não estão por dinheiro, estão por uma palavra. E o que sustenta um homem no propósito é a palavra. Então não importa, o que sustenta é a palavra. Então eu estou com meu coração alegre de estar aqui nesse 7º ano, vendo o cumprimento de uma palavra, vendo a águia trocando as penas, porque vai alcançar voos mais altos. Eu quero orar por você, comunidade Alcance. Se você quer se reposicionar hoje num processo de Deus que você tem saído, que você tem rejeitado, sai do teu lugar e vem aqui na frente dizer para Deus, Deus, eu não vou fugir do processo. Sai do teu lugar e se posiciona. Eu sou o primeiro a estar aqui porque eu sei o processo que eu estou vivendo. Mas eu convido você a dar uma resposta e dizer, Deus, eu vou gerar azeite. Isso, pode vir. Vem dizer para o céu hoje, eu não vou fugir do processo. Eu não vou fugir do processo. Come on, Jesus, come on. Aquele que é justo e fiel, precioso é o sangue